Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. Pois dizia, entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse, por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo às tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Responderam, Sansão, um genro de Nita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão, se assim procedes, não desistirei enquanto não me vindar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Sansão, ele viajou para Ascalão. Era uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde ali ele matou 30 filisteus que, por suas roupas. Ele então voltando, deu essas vestes a seus 30 companheiros, a seus 30 padrinhos. Ele com raiva voltou à casa, voltou à casa de seu pai. E a família de sua suposta noiva a entregou para um dos padrinhos como esposa. Algum tempo depois, Sansão retornou para Timnat para visitar a sua esposa, sem saber que ela tinha sido dada como esposa a um de seus padrinhos. Que agora ela estava casada com um de seus ex-padrinhos. Mas o pai da noiva recusou a permitir que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova, e aí Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Então ele anexou uma tocha às caudas uma tocha acesa a cada par de caudas dessa raposa e as soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. Os filisteus, descobrindo o que Sansão tinha feito e por que Sansão queimou suas colheitas, eles queimaram a esposa e o sogro de Sansão até a morte em retribuição. A cega do trigo dava-se no final do mês de maio e para o começo de junho. A colheita do trigo estava associada ao segundo dos 3 grandes festivais em Israel. A festa das semanas, também conhecida como Pentecostes. Sansão foi visitar sua esposa com um cabrito, levado como presente. Tamar também recebeu tal regalo por ter tido relações sexuais com Judá. As 300 raposas provavelmente eram chacais. Os dois animais são similares,
As raposas são animais solitários, enquanto os chacais andam em bandos e uma grande quantidade deles poderia ser capturada facilmente. E assim abrasou os molhos com a sega do trigo. Os molhos são fardos de trigo empilhados juntos nos campos. Os chacais de Sansão queimaram plantações inteiras de cereal, vinhas e olivais. Tal dono naturalmente afrontou os filisteus, de acordo com a lei. Qualquer um que pusesse fogo nas plantações alheias teria de pagar a restituição. Em outra época, Absalão colocou fogo nas plantações de Joabe, a fim de chamar sua atenção, e conseguir uma audiência com o rei. Joabe então reagiu com raiva. Subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Os filisteus consideraram a esposa e o sogro de Sansão culpados pelo feito e mataram os dois. Sansão e sua mulher tinham escapado anteriormente da morte, pois ela dera a resposta do enigma aos companheiros de Sansão. O sentido exato da expressão perna juntamente com coxa é obscuro. As palavras anteriores feriu-os com grande ferimento. Talvez aproximemo-nos do sentido real, sugerindo que Sansão não apenas os matou, mas também os desmembrou. Pode ser que a expressão perna e coxa tenha se originado na arte da luta, em que a força bruta, como a de Sansão, era de grande valia. A rocha de Etã é desconhecida, mas o fato é que Sansão obviamente achou um lugar seguro para se esconder. Provavelmente esse lugar era uma caverna que possuía um acesso estreito, através de uma fissura, por entre os rochedos, perto de Zorá. Estaremos falando sobre os homens de Judá amarram Sansão. Se encontra em Juízes 15, do versículo 9 ao 13. Os homens de Judá amarram Sansão. Os Juízes 15, do versículo 9 ao 13, diz assim: Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhe os homens de Judá: Por que subsistes contra nós? Responderam: Subimos para amarrar Sansão, para ele fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu assim, como me fizeram a mim. Eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me cometereis. Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Em vingança, Sansão matou muito mais filisteus, dizendo: Fiz com eles o que eles fizeram comigo. Sansão então se refugiou em uma fenda, na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio à tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão, com o consentimento de Sansão, dado que os judaítas não o matariam. Eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. Usando a mandíbula de um jumento, ele matou 1.000 filisteus. Lei significa queixada, mandíbula, nome que o lugar recebeu após Sansão ter matado 1.000 filisteus com o osso maxilar de um jumento. 2 cordas novas, as cordas eram feitas de couro, pelos ou fibras de plantas. Há referência no capítulo 14 às cordas que se tornaram como fios de linho que estão queimados, indica que o material usado foi a fibra do linho, que é S2.6. Sendo novas, as cordas eram suficientemente resistentes. Não desejando prolongar o conflito nesta fase, Sansão mudou-se para um esconderijo perto de uma das cidades de Judá. Mas os filisteus atacaram a cidade e exigiram que os israelitas entregassem Sansão a eles.
Os israelitas estavam dispostos a cooperar, porque Sansão lhes causara problemas suficientes. Novamente, porém, Sansão matou os filisteus. A vitória o deixou fraco e com sede. Mas Deus renovou a força de Sansão, fornecendo um lembrete adequado de que somente Deus era a fonte de sua força. As façanhas espetaculares de Sansão duraram 20 anos. Embora ele tenha sido chamado de juiz, ele não era um administrador civil, nem um comandante do exército. Suas libertações consistiram em aventuras individuais contra os filisteus nas áreas em que haviam invadido Judá e Dan, sendo este último a tribo de Sansão. Os ataques de Sansão perturbaram o inimigo e agitaram o povo de Israel de sua preguiçosa aceitação do domínio estrangeiro. Ele começou a libertação que acabou por derrubar os filisteus. Nós vimos aqui que Sansão, ele foi uma pessoa que ele lutou contra a força do mal, ele teve vários conflitos e ele foi uma pessoa que ele não foi aquela pessoa que não vou fazer isso porque não vou baixar minha cabeça, não vou tomar atitude. Sansão, ele tomou atitude. Ele só não pôde mais tomar nenhuma atitude quando ele perdeu sua força. Nós vamos falar sobre essa força de Sansão. Onde estava a força de Sansão? Sansão, ele era uma pessoa. A força de Sansão vinha de Deus, mas Deus também tinha, em particular, dado uma força a Sansão que foi retirada de Sansão depois. E esse homem, ele foi um homem fiel ao Senhor. Ele, todo momento ele lutava. E aqui a gente vê que os ataques de Sansão perturbaram o inimigo e agitaram o povo de sua preguiçosa aceitação do domínio estrangeiro. Sansão, ele foi um homem que obedeceu à voz do Senhor. Então, que essa manhã você possa meditar nessa palavra de Juízes 15, do versículo 1 a 8, que fala sobre Sansão põe fogo às searas dos filisteus, e sobre os homens de Judá amarram Sansão. Juízes 15, do versículo 9 ao 13. Que você possa meditar nessa mensagem. Estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem te entregar, Pai, cada vida nas tuas mãos, te pedir perdão por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, eu quero te entregar cada vida, Pai, que por algo, Pai, por alguma coisa, não estão, Senhor, diante da tua presença. Senhor, nos ensina, Pai, a ser como Sansão, que lutou contra o inimigo, que lutou e conseguiu, Pai, vencer. O Senhor deu força a Sansão através, Senhor, da tua força. Mesmo que alguém duvidasse dele, mesmo que alguém falasse que ele não iria conseguir, ele conseguiu, porque o Senhor estava com ele. O Senhor era o Deus que estava ali segurando a mão de Sansão. Ele em todo momento lutou contra o inimigo e ele agitou o povo de Israel de sua preguiçosa aceitação do domínio estrangeiro. Ó Deus, ele foi um homem, Pai, que conseguiu, Pai, deixar uma lição pra gente, que é, Senhor, obedecer ao Senhor em todos os momentos, seja ele de luta, de aflição, de agonia, de ansiedade. Ele deixou essa mensagem pra gente.
E ele, Senhor, com certeza, ele não esperava que ele não esperava com que essa mensagem fosse tão forte. Mas Deus, ele fez com que essa mensagem, o Senhor fez com que Sansão pudesse, Senhor, fazer com que essa mensagem chegasse até nós. Senhor, eu falo que ele não imaginava, Pai, porque nem a gente imaginava que a história de Sansão fosse tão mexer com a gente. E quando foi escrito, Pai, a história de Sansão, o Senhor não imaginava que ela fosse falar tanto com a gente, que Jesus fosse tão misericordioso a ponto de perdoar aquelas pessoas que precisavam ser perdoadas. Mas o Senhor fez com que ele, Senhor, com que todos nós nos arrependêssemos. E através da história de Sansão, o Senhor fala grandemente conosco. Muito obrigada, Pai, por ter trago, Senhor, essa mensagem nessa manhã. E que essa mensagem não termine aqui, mas que ela penetre nos nossos corações. E que a cada amanhecer, possamos acordar com a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esse personagem bíblico que o Senhor colocou nos nossos corações e que o Senhor colocou no meu coração para que fosse dito sobre ele. Porque, Senhor, eu não imaginava que eu viesse, Pai, a trazer no mês de fevereiro sobre a história de Juízes. Mas, Senhor, em meio, Senhor, a uma pregação do pastor Marcos Eugênio, o Senhor tocou no meu coração para que começasse, Pai, a falar de Juízes e que começasse a falar de Gideão. E foi Senhor Gideão que deu início à história de Juízes. Foi Gideão que deu início a essa maravilhosa reflexão sobre a história que se encontrava em Juízes. Muitas pessoas, Senhor, não querem trazer, Senhor, a história de Juízes à tona, não querem trazer essa história para a gente conhecer. Mas aí o Senhor me usou para que eu pudesse trazer. Teu Santo Espírito me usou para que eu pudesse falar sobre esse livro de Juízes. E eu te agradeço, Senhor, porque esse mês vai terminar e nós continuaremos, Senhor, nessa maravilhosa reflexão. Porque, Deus, tu sabes, Pai, muito bem do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E se o Senhor trouxe, Pai, essa mensagem, essa reflexão, foi porque o Senhor tinha algo para falar conosco. Muito obrigado, Pai, por ter trago essa mensagem, Pai, para falar conosco e que ela continue falando aos nossos corações e que pessoas, Senhor, possam, Pai, querer falar dela, porque, Senhor, essa mensagem, Pai, precisa ser levada até os confins do mundo e que, Senhor, esse livro de Juízes não possa ser esquecido, mas que ele possa ser lembrado toda vez que nós formos pregar, pedir assim, Senhor, me dá uma palavra. E aí, Senhor, der Juízes, que essa pessoa não renegue, mas que ela leve a tua mensagem em Juízes. Porque, Deus, se eu não tivesse conhecido a história de Gideão, se eu não tivesse conhecido a história de Sansão, se eu não tivesse conhecido tantas histórias por meio de Juízes, hoje, Senhor, eu acho que eu não sei se eu teria capacidade de trazer essa história, Pai, a outros corações, porque Deus, mesmo a gente conhecendo, a gente às vezes, Pai, deixa de falar desses personagens tão importantes na Bíblia, mas que nós possamos, Senhor, não nos esquecer, mas lembrar, Pai, e queremos te entregar a cada vida que está vendo esse vídeo, ouvindo, Pai, essa mensagem, que eles possam ser, Pai, usados por Ti a cada dia, a cada momento, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!